gravado nos examinados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está vendendo fantasia de capivara para você poder andar na rua depois das 8 horas da noite. Aqui é o professor Fabrício Brown e se eu passei, qualquer um consegue passar no exame da OAB. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e hoje é St. Patrick Day, dia de São Patrício, dia de chopp verde, mas com moderação. Aqui é o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. A gente precisa contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Eu sou o professor Fernando Machado. O Senhor disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, assim será a tua descendência. Temos hoje um programa muito especial, porque estamos recebendo aqui no podcast Direito do Mato o professor, pesquisador e grande amigo, professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Ficamos muito felizes com o aceite nessa participação. O professor que tem apesar de muito jovem, tem uma longa trajetória profissional, professor que é pós-doutor, livre docente, professor da PUC de São Paulo, professor do meu curso, pesquisador, né, já está terminando agora o seu terceiro pós-doutorado, né, aqui pela Universidade Federal da Grande Dourados. E ficamos muito felizes, professor, com a sua participação no nosso podcast. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Fabrício, ao Vinícius, ao Fernando, dizer que esse ambiente leve, de bate-papo, descontraído, em que, por meio da provocação, nós conseguimos despertar a reflexão, é algo muito importante para aqueles que se preparam para o exame de ordem, se preparam para as provas e concursos em geral. Então, eu fico muito feliz em poder participar desse nosso encontro. Quero já me colocar à disposição para todos e para todas que tiverem qualquer dúvida, quiserem estender esse nosso bate-papo nas minhas redes sociais. @alvaroética, Instagram, Twitter, @alvaroética. E no Facebook há uma página que é o professor Álvaro de Azevedo. Então, fica aí minha consideração. O episódio de hoje, então, promete presença ilustríssima do professor Álvaro de Azevedo, coautor, na minha opinião, de uma das melhores obras de ciência política e teoria geral do Estado. Então, se você quiser conferir esse episódio, acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente lá no Instagram, no Facebook, conhece esse episódio, os episódios anteriores lá nas redes de streams, como Spotify e no nosso canal do YouTube. E se você ainda não tem a super caneca do Direito do Mato, entre em contato conosco, inbox, para que você saiba como adquirir a sua caneca Direito do Mato, edição limitada. Professor Fabrício, qual é o tema do nosso podcast de hoje? Aproveitando a presença do professor Álvaro, não poderíamos deixar de falar sobre exame de ordem, né? Ademais, a diretoria do Conselho Federal comunicou aos examinandos, aos sofridos examinandos, o adiamento sem previsão da realização da nova prova, daquela que seria realizada em 7 de março. Então não há uma data prevista para a nova prova, o que prolonga o sofrimento destes examinandos. A decisão, é claro, foi tomada em virtude do agravamento decorrente da Covid-19 no nosso país como um todo. Enquanto a situação não se estabilizar, não haver o mínimo de segurança para os examinandos e também para os avaliadores, né, da prova, então fica suspenso, o que também permite um pouco mais de tempo para que essas pessoas possam estudar, não é? Aqui no que se refere ao adiamento, já era esperado ao longo desse ano, do início deste ano, por conta desse agravamento dos casos, esse aumento da média móvel, tanto de óbitos quanto de contágio. Tivemos uma situação bastante desagradável do ponto de vista do concurseiro, né, do candidato, que foi o cancelamento da prova no Paraná, que foi um cancelamento às 5 da manhã do dia que a prova seria realizada. Aquela foi sacanagem. O que demonstra em termos mais educados, né, no mínimo, um desrespeito e um descaso total com a pessoa que se submete à prova, né?
Então, pensando nessa dificuldade, aí tivemos também um adiamento ou cancelamento de vários outros exames e certames que estavam previstos pelo menos para esses meses agora de março e abril, e claro que o exame da OAB também foi um dos exames impactados. Nesse aspecto, professor Álvaro, qual que é o impacto da prorrogação para os alunos que estão estudando? Bom, primeiro, novamente reiterar minha alegria de poder bater um papo aqui com vocês. Vou me propor a fazer uma conversa descontraída, como eu falo com os meus alunos. Eu chamo meus alunos de seguimores, não chamo de alunos, eu chamo de seguimores. Eu digo que a gente precisa estar cada vez mais envolvido nesse ambiente, porque esse ambiente da OAB, que foi criado a partir da pandemia, gerou um novo modelo de OABZ, né? A gente pode chamar de covídico, né? Os quarenteners. Existe uma pessoa que presta o exame de ordem e passou 1 ano esperando para fazer uma segunda fase, por exemplo. Praticamente 1 ano. Existe aquele outro que não obteve sucesso nesse exame, não passou para a segunda fase e terá que prestar a primeira. Então ele está 1 ano esperando a nova oportunidade de prestar a primeira fase. E existe aquele outro candidato. Qual que é o outro candidato? É aquele que prestou a primeira fase, foi para a segunda, foi reprovado e agora vai para a repescagem. Ou seja, ele já está há mais de 1 ano prestando a mesma prova praticamente. Então, assim, são vários cenários que se abrem. Ah, mas então são só esses tipos de candidatos? Não, tem outros. Tem aquele que se formou no final de 2020, tem aquele que se formou na metade de 2020, tem aquele que vai se formar em 2021. Então, veja só, são pessoas que estão trabalhando com expectativa e ansiedade, muitas vezes, de fazer sua primeira prova. Ou seja, nós temos aqui um exame de ordem que, de longe, seguramente, nós podemos afirmar, é histórico. Histórico por vários elementos. Pelas pessoas que participam, histórico pelo cenário que nós estamos postos, e isso gera um impacto gigantesco. O primeiro impacto gigantesco é a quantidade de inscritos. Se nós formos ver a média de 120 a 130 mil inscritos numa primeira fase, é superada no número de inscritos nesse último exame, que chegou próximo de 200 mil candidatos. Pensa só, 200 mil candidatos, sendo que muitos deles não se inscreveram por medo da situação pandêmica que nós estamos postos. Então, isso traz um impacto gigantesco. Outro impacto, financeiro. O impacto financeiro que gera para o candidato. Eu que sou candidato, tenho um impacto financeiro gigante. Imagine só, eu tenho a expectativa como estagiário de ser efetivado, como formado, virar ou não advogado. Eu tenho uma série de questões que são envolvidas aí de expectativas. Então, a prorrogação, ela trabalha com expectativas e frustrações. Ah, mas é só do candidato? Não, da OAB também. Não tenha dúvida. Por quê? Porque existe uma arrecadação substantiva na aplicação do exame de ordem. Aqueles que já se inscreveram sabem o valor da inscrição. Tira ali 2 garopas do bolso, pelo menos, né? 2 peixinhos ali para poder pagar a tua inscrição. Aí tu paga a tua inscrição para o exame de ordem e multiplica isso por 200 mil. Então, assim, dá um valor alto. Não tenha dúvida, dá um valor alto. Mas a gente também tem que fazer um cálculo. Você, Fernando, falou muito bem essa questão do adiamento da prova no Paraná, para delegado. Um absurdo. Um absurdo por quê? Porque os reflexos da realização da prova já começaram a existir, a partir do momento do deslocamento de uma série de pessoas para o Paraná. O simples deslocamento gera a possibilidade de contaminação das pessoas pelo Covid-19. Então, o que acontece? Sem uma antecedência, você avisar em cima da hora, os efeitos já foram gerados. Alguns deles, talvez não todos. Ah, mas foi razoável, então, fazer o cancelamento da prova? É razoável fazer o cancelamento, mas tem que ser a tempo propício. Veja, a OAB, e aí eu tenho que falar que teve uma responsabilidade ímpar. Primeiro,
ela não hesitou em adiar as segundas fases por diversas vezes no ano passado. Agora, a OAB também, ela trouxe uma expectativa de data, uma expectativa de calendário e trabalhou com esse calendário. A OAB trabalhou com esse calendário. E esse calendário que a OAB trabalhou, ela apresentou a data de 7 de março. Falou, vamos fazer a prova 7 de março. Mas ela conseguiu perceber, com uma certa antecipação, que não tinha jeito. Nós já migrávamos para um crescimento exponencial do número de infectados e mortos por Covid-19 na véspera da prova. Então, ela faz o estranho comunicado, esse foi o comunicado mais engraçado que eu achei da OAB, né? Que ela fez um comunicado que iria comunicar o que seria comunicado a respeito da realização da prova, para que os alunos soubessem. Então, assim, eu nunca tinha visto isso, né? Um comunicado oficial do dia do comunicado. A OAB vem oficialmente comunicar que nós iremos comunicar o que vai acontecer. Era quinta ou sexta quando ela fez isso, e na terça ia sair a resposta. Era na quinta. Na terça ia sair a resposta. Eu digo isso porque, como o Fernando observou, eu dou aula no meu curso, que é um preparatório para a OAB, e nós faríamos um aulão de ética, o Gabaritando Ética. E aí, no sábado pela manhã, sai um post do presidente do Conselho Federal falando, não, vai adiar a prova. E foi muito sábio, por quê? No sábado, a prova ia ser no outro domingo, 8 dias depois. Na segunda, já começaram os acenos da mudança do plano de estratificação, por exemplo, no estado de São Paulo, e aqui eu não quero ser bairrista de modo algum, o próprio Fernando mesmo observou e falou, poxa, eu tenho a honra de estudar em Dourados, é uma cidade que eu gosto muito, 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 tenho grandes amigos nessa cidade, mas assim, São Paulo é uma referência no seu tamanho, no mínimo, para não dizer o mais, é muito grande. E o governo do estado já vinha anunciando a possibilidade do quê? De mudança de estratificação do Plano São Paulo de isolamento e para a fase vermelha todos os estados, todos os municípios. E aí alguns prefeitos, de forma absurda, propuseram medidas judiciais falando, não, eu não tenho que entrar nessa. Bom, eles conseguem medida judicial e agora voltaram para a fase vermelha porque estão com 100% de UTI lotada. Então, eu não sei dizer se nós fazemos esse bate-papo no pior momento da pandemia. Porque, ao contrário do que diz o JQuest, né, dias piores poderão vir. Né? A gente não pode também aqui falar, não, está tudo bem, está tudo sob controle. Não está sob controle. Então, há um impacto muito grande, certo? Esse impacto ele é chocante aos alunos, claro, mas a gente tem que também ter essa dimensão de onde nós estamos inseridos. Se a gente não entende onde nós estamos inseridos, as coisas não andam. Quando você lê Rousseau, por exemplo, Rousseau vai falar, o eu individual abre mão para o eu coletivo. Eu não posso aqui querer achar que sozinho eu vou conseguir fazer alguma coisa. Enfim, eu então diria que o impacto é grande, não apenas para os alunos, mas também para a instituição OAB, para além do financeiro, mas também da própria estruturação desse órgão. Certo, caramba, que é uma situação muito complicada mesmo. E quem diria, JQuest então estava errado. E professor, você que tem a experiência, já trabalha bastante com cursinho preparatório para a OAB e tal. Pensando assim no candidato, no examinando, e é bem interessante a sua fala sobre a existência de vários tipos de examinando. Eu não tinha pensado nessa maneira, e realmente assim, cada caso é um caso peculiar. Mas o candidato que está esperando a prova, o que ele pode fazer nesse momento para não perder aquela vontade, aquele ânimo? Vinícius, eu penso que a minha frase inicial ela faz sentido quando eu digo contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Então, o que o candidato precisa fazer agora é contrair o passado, expandir o presente, não à toa que tem esse nome, para poder estudar. Mas estudar não para passar na prova, mas para aprender.
Raro é o momento que você tem muito tempo para poder estudar para um exame de ordem. Raro é o momento. Resta saber como você vai aproveitar isso. Eu diria que esse adiamento da prova é aquele feriado para o sujeito que se prepara para concurso ou para a OAB, que ele não leva o livro para a praia. Ou que ele leva o livro e não estuda. Eu tenho visto, e agora eu faço uma fala mais unívoca, muito embora, volto a dizer, existem vários tipos de aluno. Tem aquele aluno que nada estudou, isso daí, pô, tá ótimo, meu amigo. Você agora vai poder estudar. Aquele que já vem estudando, muito se fala de saúde mental das pessoas que são postas nessa situação pandêmica. Gente, não existe janela melhor para você abrir nesse período pandêmico que não seja o estudo. Você se dedicar à leitura, ao estudo, mas não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida, é a melhor alternativa. Então, a primeira coisa que o candidato precisa fazer é se convencer que isso vai ser bom para a preparação dele. Ah, mas eu não consigo me convencer. Então se engane. Faça isso. Porque você precisa acreditar. A bem da verdade, o estudo sem motivação, ele é muito difícil. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa institucional. O Fernando estava dizendo aí, 3 pós-doutorados, mas não sei o quê, mas não sei o que lá, do currículo e tudo. Mas, gente, eu sou uma pessoa institucional, eu só consigo estudar se eu sou institucionalizado. Então, talvez por isso eu tenha feito 2 faculdades. Eu fiz Direito e Filosofia. Aí eu terminei as 2 faculdades, entrei no mestrado. Aí depois no doutorado. Aí fiz um pós-doutorado, aí fiz outro pós-doutorado, aí fiz a livre docência, aí fiz outro pós-doutorado, agora terminando, estudando História. Por quê? Porque é uma forma que eu consigo me regular. Mas a gente não tem data. Cara, quando é que vai ser essa prova? Eu não sei. Mas chuta. Eu teria o chute pessimista e o chute otimista. Vamos pelo otimista. O otimista seria na data de segunda fase agora, prevista para esse exame que é em maio. Não acho que vai acontecer, porque a pandemia vem crescendo exponencialmente. Os números pandêmicos crescem exponencialmente. Então pode ser que tenha um delay. Eles joguem o calendário desta prova para a próxima, que teria a primeira fase em junho, julho, uma coisa assim. E aí, acaba, vamos dizer, com o calendário dessa e vamos direto para outra. Essa é a minha previsão. Eu acredito realmente nisso, sendo muito franco. O que o candidato pode esperar da prova para fazer? O que o candidato que está esperando a prova pode fazer? Estudar. Mas aí, isso daí é chover no molhado. Estudar. E aí depende do seu momento de estudo. Novamente, eu não quero aqui parecer aqueles professores que preparam um aluno para o seu estudo. Eu acho que tem que ter muito estudo para preparar alguém para estudar. E muito estudo na área psicanalítica, estou falando. Né? Então, o sujeito se apresenta como um preparador, um treinador de alguém, mas assim, a pessoa ela não tem o substrato teórico, psicanalítico para poder fazer essa proposta. Mas, pelo menos, eu posso trabalhar com alguns modais. Então, quem são os alunos? O que nada estudou, meu amigo, vai estudar e vamos parar de fazer close, certo? Para de show que você não é a Xuxa. Isso daí é o primeiro, tá? O segundo aluno é aquele que vinha estudando, mas estava inseguro, caso a prova acontecesse 7 de março. Cara, tu ganhou tempo, força balão, arrebenta para ter certeza que você vai passar. É melhor você, com a prova adiada e aprovado, do que com a prova não adiada e reprovado. E tem o terceiro, que é o cara que está pronto, nasceu pronto, ele já fala, não, eu nasci jurista, eu tenho vadimécum na minha cabeça, eu sei tudo, dá raiva que não para de adiar. Para você, meu amigo, continue estudando. Continue estudando. E aí, você pode fazer até um high level assim, né, de estudo, que é qual? Pô, eu vou começar a estudar a um ponto que eu vou começar a me preparar para o concurso. Cara, imagina que lindo. Imagina que lindo. Sair da pandemia aprovado no exame de ordem, 2, 3 meses depois aprovado num concurso público. Percebe? É possível. Então,
ao invés de você expandir o passado, que é o 7 de março, ao invés de você querer saber do futuro, que é a doença da humanidade, que é a ansiedade nada mais é do que a antecipação do futuro, expanda o presente, que não à toa tem esse nome. Então vai para cima de estudar convencido de que você precisa fazer isso. E se precisar de um institucionalismo, exija de alguém que cobre de ti uma data que você vai pré-determinar na tua mente. Entendeu? Sei lá, fala pro teu namorado, pra tua namorada, pro Bozo, não sei, mete na geladeira, ó, a prova tá chegando. Mas você precisa se obrigar, sabe, a colocar essa rotina institucionalizada de estudo. Não sei se minha resposta ajuda na reflexão. Daria para falar que seria buscar, então, redescobrir a vontade de estudar? Ficar essa motivação no presente, focando no presente, ter aquela vontade de buscar, conhecer? Eu não sei se é ressignificar, porque às vezes a pessoa nunca significou, né? Eu quando dou aula de psicologia jurídica, vejo um pessoal falando de ressocializar o criminoso, quando ele nunca fez parte da sociedade. Porra, o cara nasceu de parteira, nunca tomou vacina, quebrou o braço, emprestou a tipóia do primo. Aí, com 18 anos, o cara entra no narcotráfico. Nunca usou a saúde pública. Aí ele vai preso e fala assim, você cometeu um crime contra a saúde pública. Cara, desculpa, como é que você comete um crime contra algo que você nunca teve? Então, assim, não dá para ressocializar essa pessoa que jamais viveu em sociedade, né? Assim como não dá para também fazer a pessoa ressignificar a questão do estudo, porque primeiro o estudo precisa ter um significado para ela. Então, talvez você precise significar o que o estudo representa para você. Se o estudo é somente o passaporte do seu sucesso, talvez o processo seja muito doloroso. Agora, se o estudo for algo que te liberta, tenha certeza que o processo, além de valoroso, não é doloroso e o produto vai ser fenomenal, a ponto de poder te surpreender em vários aspectos, positivo e negativamente, claro, mas via de regra positivamente. Uma das dificuldades, assim, que nós, agora falando um pouco na questão dos professores, né, que os professores têm enfrentado é justamente de motivar os alunos a permanecerem engajados nesse processo educacional. E isso a gente poderia fazer aqui dados, né, da quantidade de alunos que assistiam às aulas remotas dos que assistem hoje, né, então há uma diminuição, e às vezes eu tento conversar com os alunos e entender, né, o que acontece com eles para que não haja, né, e eles dizem, professor, mas é muito difícil assistir a aula remota, né, aí eu costumo dizer, difícil é rebocar uma parede, tirar leite 4 horas da manhã, né, isso é difícil, né, a aula remota, o professor está aqui, o material está aqui, nós estamos aqui à disposição, querendo que o aluno... o professor hoje fica feliz quando o aluno abre a câmera, né? O professor já fica feliz do aluno abrir a câmera para poder participar do debate, né? Mas eu acredito que a questão hoje na preparação seja muito mais motivacional para dar esse primeiro passo do que necessariamente estabelecer cronograma de estudo ou algo nesse sentido, né? Eu acho que alguns alunos também têm uma visão de que essa é uma fase para chegar na outra, aquilo que o professor Álvaro falou. Não é o próprio fim em si, é só um meio. Estou estudando para chegar em algum lugar. E enquanto o estudo, ele é o lugar em si mesmo, eu acredito, porque depois que você é advogado, o estudo ele continua contigo, ele não vai embora, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais fazer nada. Ele é presente o tempo inteiro, né? Eu recebi um post surreal de um cara que passou no concurso para magistratura e ele falou, vendo minha biblioteca, motivo, passei no concurso. Caramba, meu amigo, tu passou no concurso, agora que você começa a estudar, você não entendeu nada do negócio. E isso é muito ruim. Isso é ruim para o judiciário, isso é ruim para o ensino, isso é ruim até como exemplo. Porque as pessoas acreditam que passou no concurso, tu ganhou uma aposentadoria que você tem que ir lá bater um cartão por 30 anos. Aí é assustador, né? É surreal. É muito perigoso. Eu também acho isso daí. Enfim, é tenso. Mas mesmo assim, na questão motivacional,
teria aí, professor Álvaro, algumas técnicas de estudo para manter, de certa forma, motivado o aluno, o examinando, que ele possa adotar ali? Eu vou falar aqui de duas formas, sabe? Eu vou falar da forma institucional, o curso que eu ensino. Nós, do curso, pensamos muito sobre isso, debatemos lá no meu curso e falamos como é que a gente pode fazer um curso bacana para o aluno que agora, enfim, está desmotivado. Aquele aluno que está andando 1 ano com a gente estudando para a prova. Como é que a gente faz um curso legal? Então, um curso com uma breve revisão do tema, seleção de questões e comentários nessas questões. Então, a gente foi amarrando as peças para que o sujeito consiga avançar. Vai para aquele outro passo, que é o passo das questões. Eu acho que isso é uma primeira situação que eu descortino, que eu acho que é importante de técnica de estudo. Ir para as questões agora é salutar. Mas eu já estava indo antes. Aí eu penso que o aluno queimou largada. Questões, eu penso que você só pode ver depois. Não agora. Você aprende fazendo questões? Aprende, mas depois de ter estudado o tema. Você não pode ficar treinando chute para aprender a matéria. Então, a primeira técnica. A segunda, a depender do nível que o aluno se encontra, porque também o aluno pode estar num nível rebuscadíssimo, sofisticadíssimo. Como é que ele faz? Aí eu lembro muito de um amigo meu, o Caio, que fez filosofia comigo. O sujeito fez a faculdade de filosofia. Primeiro ano ele entrou, e aí ele estava aguardando o resultado da magistratura federal. Ele passou em primeiro lugar na magistratura federal. O cara tomava pau direto e reto, estudando, sendo um bom aluno, organizado, estruturado e tal. Mas a magistratura federal, ela exige um nível de detalhamento muito grande. Um nível de aprofundamento muito forte. Tem muito concurso que é espelho d'água, mas magistratura federal não tem jeito. Ele falou para mim uma coisa que eu falei, cara, faz muito sentido. Ele falou, eu li os clássicos. Eu li Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Humberto Teodoro. Eu li esse povo. Quando eu li os clássicos, eu me senti verdadeiramente preparado. Então, quando a gente fala em técnica, a gente pode falar várias formas de técnica, mas essa me parece uma técnica bem razoável, né, de estudo. Leia os clássicos. Ouça os clássicos, viva os clássicos, né? Quando você faz isso, você consegue ampliar o seu horizonte. O Vinícius estava falando do meu livro de teoria do Estado. Eu tenho muito orgulho de saber que hoje ele começa a virar um clássico. Ele está indo para a 9ª edição agora, né? Então, em breve vem a 10ª edição aí. Livro que a gente pensou em organizar vários conhecimentos e na parte de ciência política citar muitas questões históricas. É importante conhecer isso, gente. Não dá para fechar os olhos. Outra frase, espero voltar aqui nesse bate-papo com vocês, mas aquele que não volta o olhar para a história é um esquizofrênico social. Então, estudar a história é algo fundamental, não tenha dúvida. Penso ter aí, de alguma maneira, contribuído à reflexão. Né? E, aproveitando então, o professor teria algum clássico que eu poderia indicar aqui para os nossos ouvintes? Olha, para concurso público, eu indicaria a Maria Silvia Zanella de Pietro, Paulo Bonavides, o José Afonso da Silva. Quem mais? Teoria do direito, não, mas o Hans Kelsen nunca cai mal, não. Penal hoje, embora tenha um viés para concurso, ele já tem um fôlego em algumas obras que vale a pena destacar. Processo penal, né? O professor Nutti, Guilherme Nutti. Enfim, esses são alguns nomes que eu cito aqui de cabeça para vocês. Opa, obrigado, professor. Aproveitando, fazer uma outra pergunta. Na sua visão, acredita que haverá mudanças na prova da OAB?
Olha, quando fala mudanças na prova da OAB, eu penso que, primeiro que eles estão debatendo se eles vão fazer digital ou não essa prova. Online e tal. Apenas essa. Se isso for feito, me parece uma alternativa. Ah, professor, mas aí acho que vai ser mais fácil. Pode ser mais fácil, mas pode ser mais difícil, né? Vou dizer da prova de proficiência que foi aplicada pelo núcleo de vestibular da PUC no ano passado. Para você entrar no mestrado ou no doutorado, você tem que ter 1 ou 2 idiomas a depender do programa, etc. E tal. Então você tem que provar que entende de um idioma, que é a proficiência. A prova foi online, com verificação, câmera e tal, e não sei o quê. O nível de questões era incomparável com a prova presencial. Dá para a gente fazer uma prova de direito, e aqui todos nós, professores, sabemos. A gente consegue fazer uma prova Disneylândia, mas também, se a gente quiser fazer uma prova Inferno do Beelzebub, a gente consegue também, né? Vamos pôr a verdade. A gente se esforça. Disso, a gente se esforça. A gente se esforcemos, né? Sabendo disso, a OAB pode falar assim, a prova vai ser digital, vai agradar todo mundo, não é mesmo? Mas aí ela pode fazer uma pergunta em que compare a efteusi no Código Civil de 16 no Código Civil de 21, de 2002, desculpa, em 2021. Ela pode fazer uma pergunta sobre lide temerária dentro de ética profissional ou ainda quais são os quóruns específicos da 2ª Secretaria do Conselho Federal. Está dentro do edital, o regulamento geral pode ser exigido. Imagina se ela faz essa pergunta. É uma pergunta que nem eu vou saber, desculpa. Eu pegando o regulamento, eu sei. Mas como uma prova você não pode pegar o regulamento. Então, assim, eu acredito que pode existir uma mudança transitória e depois volta para o modelo analógico. Tá? Pode ir digital, mas volta para o analógico. É o que eu penso, acho que é isso. E mudanças do conteúdo, eu penso que existiu um aceno por conta da reforma, né, curricular do curso de Direito, inclusive entrar a matéria de Direito Previdenciário e algumas outras matérias, mas nesse momento eu penso que as pessoas estão mais preocupadas em ter prova do que dizer qual o conteúdo que vai ser pedido. O professor, nesse aspecto que a gente vem discutindo assim, sempre tem ali aqueles que são de determinadas áreas que defendem a inclusão da sua área no exame de ordem, né? Já se discutiu alguma coisa com relação ao aumento do número de questões? Você diz de filosofia ou de outras matérias? Não, eu digo assim, pela inserção de novas áreas do conhecimento dentro do edital, de se aumentar o número de questões? Sim. O Conselho Federal já debateu de aumentar de 80 para 100, mas ainda está incipiente, porque antes o exame de ordem ele era regional, depois ele virou nacional. E agora, as comissões de exame de ordem podem ou não aderir ao exame nacional, mas o Brasil inteiro aderiu e toca o barco. Esse exame nacional, ele começou com 100 questões e reduziu para 80. Na época, a CESP e o UNB. A FGV assume, hoje é organizada pela FGV Rio de Janeiro, e se novas matérias forem inseridas, talvez você comece a fragmentar muitas matérias de suma importância, e desse modo você precisa ampliar o número de questões para 100 novamente. Então, existe sim a possibilidade de inserir novas matérias e de aumentar a quantidade de questões. Do ponto de vista do candidato, é possível estabelecer se é vantajoso, se não é vantajoso aumentar o número de questões, ou isso é indiferente? Tudo depende da digital do candidato. Então, qual é a digital de estudo que ele tem? Para um aluno que foi ausente no curso de Direito Previdenciário, que não entende minimamente os princípios previdenciários, esse aluno vai ter muita dificuldade, não tenha dúvida. Outra, se as questões de direito previdenciário, num modal de 80 questões, retirarem questões, por exemplo, de direito civil, o aluno que vai bem de previdenciário e mal de civil pode se dar bem. Então não dá para a gente aqui querer estabelecer um padrão, isso é melhor ou isso é pior. Talvez seja muito ruim se as questões de filosofia aumentarem, porque a regra
não é o aluno massificamente no país estudar filosofia do direito. E outra, a matéria filosofia do direito, ela começou em 5, né? Não filosofia do direito, mas filosofia em 5 a.C. Ou seja, ele vai ter muito mais dificuldade que um aluno que prestou a prova sem ampliação ou sem as questões de filosofia do direito. Então, eu não consigo te dar uma resposta fechada, exatamente na dimensão de que vai ser bom ou vai ser ruim. Vai ser bom se o aluno tiver uma desenvoltura na matéria que vai ser exigida. Eu não sei. Não consegue opinar, professor Fabrício? Eu seria não consigo bom, opinar nesse sentido. Seria bom ou não? Eu já acho que tenho muita matéria demais, já tá bom. Aumentar, não sei não. Professor Álvaro, aproveitando aqui que nós já falamos sobre os clássicos e falamos, inclusive o professor citou Kelsen, o professor publicou uma obra muito interessante recentemente e que se propõe a uma tarefa nada simples, né? Que é contrariar não digo, mas que é argumentar com Kelsen, né? O professor poderia falar um pouco sobre o livro? Isso daqui é um dos meus mais novos filhotes, né? Eu tenho, depois desse livro, saiu um livro que a gente publicou pela editora Meu Livro, né? Chamado Vem OAB. Estou procurando aqui, ó. Tem 2 livrinhos aqui que eu publiquei em 2020, né? O Vem OAB, que é um livro que eu fiz com o professor Marco Antônio, professor Darlan, falando de planejamento, de estudo, organização. Então, parte do que a gente conversou aqui tem nesse livro, né? E o outro é pela editora Forense Universitária, O Erro de Kelsen. Esse livro, ele é minha tese de livre docência pela PUC São Paulo. Que me orgulha muito, né? Porque o título de livre docente poucos professores têm no Brasil. E pela PUC, na área de filosofia, apenas 2. Um deles é o professor Celso Fernandes Campilongo, que é professor titular de filosofia do direito na USP, e também professor no mestrado e no doutorado da PUC. E eu, que obtive esse título, tão meritório e honrado fiquei por ser livre docente, e escrevi o livro a respeito da ilusão da justiça de Kelsen, em que eu mostro que a estrutura de crítica que ele faz ao pensamento platônico é errada. Então, eu corrijo sim Kelsen na sua leitura de Platão e construo uma alegoria, que é a alegoria do jurista agrilhoado. A alegoria do jurista agrilhoado narra a história de homens que estão presos numa caverna e que veem nas sombras projeções normativas. Essas projeções normativas são feitas ou por um iludido ou por um ilusionista. Iludido será Kelsen, caso ele não saiba o que está fazendo. Ilusionista é aquele que faz, manipula e conhece o que está fazendo. E essas projeções normativas criam um simulacro chamado direito, que nada mais é do que um estabilizador de expectativas. Enquanto fora da caverna, onde as pessoas não têm acesso às luzes, está o bom, o belo e o justo. Ou seja, Kelsen critica tanto a justiça, mas na alegoria do jurista agrilhoado ele dá as costas à justiça, porque não soube classificar, não soube ter a honestidade de narrar o pensamento platônico no que seria o justo. Então, um trabalho muito arrojado, realmente, com a marca do que é um trabalho de livre docência. O trabalho de livre docência ele tem que se propor a isso, a ser desafiador e provocativo. E acho que na tese eu me saí muito bem. Prova de livre docência, elas são 3, 4 dias de prova, prova escrita, aula pública, análise de currículo, memorial descritivo e a tese, né? Nesse eixo da tese eu obtive nota máxima e isso me traz muita alegria, né? Perfeito, professor. O seu livro está à disposição nas principais livrarias do Brasil, Amazon, no próprio site da Forense. É muito fácil de encontrá-lo, né? Podemos, então, depois fazer aí mais alguns episódios, trazendo algumas questões filosóficas, e aí já fica o professor desde já convidado a participar conosco.
E já Será um dá prazer. para sentir um cheirinho, um gostinho que é um clássico, né? Que vai se tornar aí um clássico dentro da literatura jurídica brasileira. Então, Eu te ouço. bom, o papo tá ótimo aqui, mas a gente, em decorrência do tempo, a gente vai precisar se aproximar mais ao fim. E aqui gostaríamos de estender o agradecimento ao professor Álvaro de Azevedo por ter esclarecido todas essas dúvidas que nós, professores, mas principalmente você que está aí, querendo saber como é que vai ser o futuro do exame da OAB. Com essas dúvidas, agora você está mais tranquilo e não se esqueça, como o professor comentou, se dedica, esse é o momento, vai lá que você consegue. Também agradecer aqui ao pessoal da Unigram por oferecer esse estúdio fantástico, a ajuda sempre única do Paulo, que contribui a cada mais episódios. Por fim, mais uma vez, muito obrigado, professor. Fica aqui o registro, também reiterando o agradecimento ao professor Álvaro, que esteve aqui conosco nessa tarde. O tempo passou muito rápido, aqui em virtude da qualidade do nosso convidado. Fica o registro para que você nos siga nas nossas redes sociais do Direito do Mato, para que ouça no Spotify, para que inscreva-se no YouTube também e tenha acesso aos episódios e aos cortes. E fica aqui, né, o nosso pedido para que você também compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que você gosta e com as pessoas que você não gosta, também você compartilha o Direito do Mato. Professor Álvaro, fica então aqui o nosso agradecimento. E eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanham no Direito no Mato. É uma ideia realmente importante. A Unigram é uma instituição de ensino superior que eu tenho enorme carinho, respeito e admiração. Foi quem me apresentou Dourados e sempre que volto a Dourados eu faço questão de encontrar os meus amigos. Hoje não são mais professores, são amigos que lecionam nessa instituição, uma instituição séria, uma instituição que realmente merece o respeito, não só no Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil. E eu quero dizer que aqui em São Paulo, esse que vos fala tem enorme respeito, carinho e admiração. Muito obrigado. Se você quiser me seguir no @alvaroética, lá você pode ver um pouco mais sobre minhas produções bibliográficas. Tem aqui o Erro de Kelsen, tem o Vem OAB, que é o nosso livro para a OAB, tem meu livro também de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Você que vai prestar concurso, tem o Formação Humanística para Concurso. Você que é da área de penal, olha só, agora também eu faço parte na Saraiva desse mini vademecum. Aqui os professores do meu curso fazem parte desse mini vademecum de penal, tem das outras áreas. Eu também estou no vademecum Carinhas, está na época de Big Brother, então estou naquele lá cheio de carinha. Só espero que você não me elimine, hein? Tá bom? Meus seguidores, obrigado pela atenção. Tamo junto e sempre à disposição, viu? Valeu! Obrigado, professor Álvaro, colegas, é sempre um prazer aqui. E você, nossos examinandos e alunos, na dúvida, estude. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.